Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos no capítulo 4, o último capítulo de Colossenses. Vamos estudar hoje em duas porções, Colossenses 4, 1 a 6. E assim estamos chegando ao último capítulo do livro e em nosso estudo geral chegamos ao trecho em que podemos identificar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas, sendo que a consequência desse fato é vivermos sob as ordens de Jesus. Ao nos aproximarmos especificamente desses versos, constatamos que Paulo, após ter dado as orientações sobre as virtudes e práticas cristãs que devem ser desenvolvidas por todos que experimentaram a nova vida e se despojaram da antiga vida, nós constatamos que Paulo agora vai nos chamar a atenção para dois aspectos da vida cristã que merecem toda a nossa reflexão. A ênfase do apóstolo é sobre a nossa vida de oração e a nossa vida vivida em sociedade. Uma das maneiras que devem padronizar o nosso comportamento certamente vem lá de capítulo 3, versículo 24, quando Paulo nos encoraja a entender que em toda e qualquer situação é a Cristo Senhor que estamos servindo. Se nós tivermos essa compreensão e prática, estaremos demonstrando um novo estilo de vida que somente o cristão tem e pode experimentar. Ao caminhar para a conclusão da sua carta, antes das notícias finais e pessoais, depois de instruir os cristãos colossenses e firmá-los na doutrina, na sã doutrina, o apóstolo Paulo levanta esses dois assuntos super importantes e relevantes, não só para aquela situação, para aqueles dias, mas também de grande valor para os nossos dias. Paulo pede que os colossenses e as outras comunidades pelas quais ele orava, que essas comunidades, que esses irmãos orassem por ele e pelo seu ministério. Mesmo sem conhecê-las, ele orava por todas aquelas comunidades. Mas, mesmo sem conhecê-los, ele pede a cada cristão que ore, que interceda em seu favor, para que as portas se abram para que ele possa continuar pregando a palavra de Deus. Mas ele pede também para que os cristãos vivam de um modo digno para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Como você deve se lembrar, Paulo estava preso e o seu desejo era que as comunidades que foram fundadas em Colossos, Hierápolis e Laodiceia, pelo seu amado e querido companheiro Epáfras, pudessem lembrar-se dele em suas orações e pudessem viver de um modo a evidenciar a nova vida no seu viver diário. Ele queria que eles orassem para que ele fosse liberto, para dar continuidade à proclamação da revelação do mistério de Deus, isto é, Cristo em nós e especificamente Cristo neles, nos gentios, a esperança da glória. Ele pediu oração para que, de uma maneira eficiente, pudesse comunicar o Evangelho de tal modo que a mensagem salvadora pudesse ser entendida e aceita por todos. Na verdade, esse era o seu grande alvo, essa era a sua meta ministerial, explicar, revelar aquele maravilhoso segredo que estava oculto desde a antiguidade. Então, diante dessa percepção ministerial, Paulo mostra que a vida de oração do cristão e o viver sábio entre os não cristãos são fatores preponderantes que devem merecer a nossa atenção. Vamos então estudar Colossenses 4, 2 a 4 e depois Colossenses 4, 5 e 6. No capítulo 4, 2 a 4, o título que eu sugiro é A Vida de Oração do Cristão. Quando estudamos as diversas cartas do apóstolo Paulo, em cada uma delas, com exceção da carta aos Gálatas e a Tito, encontramos alguma menção sobre a necessidade de desenvolvermos e priorizarmos a prática da oração em nossas vidas cristãs. Podemos notar essa ênfase paulina por todas as cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Filemão. Embora tenhamos essas recomendações, até mesmo cristãos exemplares experimentam épocas em que as orações parecem ineficazes e não passam do teto. Então, a pergunta é, o que fazer nessas ocasiões? Certamente o procedimento correto não é deixar de lado a vida e a prática da oração, mas principalmente nesses períodos, o que devemos fazer é seguir orando, é continuar orando, porque esses momentos estéreis
momentos em que há uma sequidão, esses momentos não durarão indefinidamente para aqueles que têm como prática a vida de oração. Mais do que uma recomendação, a ordem bíblica e neotestamentária é que velemos e vigiemos. Perseverai na oração é um imperativo presente e ativo, significa persistir, ocupar-se, devotar-se continuamente. Provavelmente Paulo tinha em sua mente uma dessas situações ao desafiar os colossenses. Talvez se lembrasse da narrativa que Lucas lhe contara, a qual Lucas tinha registrado no seu evangelho, quando os discípulos, com tanto sono, eles quase perderam a oportunidade de ver Jesus transfigurado. Lembre-se de Lucas 9:32. Ou talvez Paulo estivesse se lembrando de uma outra situação que Lucas também tinha colocado no seu evangelho, em que os discípulos, tomados de sono, não acompanharam Jesus nas suas últimas orações lá no jardim do Getsemane dirigidas ao Pai. A verdade é que depois de um dia de muitos afazeres, muita correria e inúmeras e intensas atividades, quando nos recolhemos e buscamos a Deus em oração, o sono se torna um grande inimigo, um grande empecilho, um obstáculo intransponível. Mas nós temos que vencê-lo. Se desejamos uma vida de oração, devemos dar ouvidos às palavras do Senhor Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Seja o sono, seja a falta de tempo, um local inadequado ou até o próprio desânimo pela demora das respostas às nossas orações, ou qualquer um outro obstáculo que se levante, temos que enfrentá-lo e subjugá-lo e continuar orando. Deus, tratando-nos como filhos e sabendo da nossa insistência, como uma criança que, cansada demais, não consegue pedir adequadamente aquilo que mais deseja, por certo, apenas uma frase, ele entenderá e atenderá, apenas uma frase ao tentarmos orar. Sabe por quê? Porque temos a intermediação do Espírito Santo. Deus é Pai e pode nos atender. Então Paulo convocou os colossenses e convoca a nós também para que oremos. Por isso podemos resumir esses versos 2, 3 e 4 com a seguinte frase: a vida de oração do cristão deve caracterizar-se por pedir fortalecimento a Deus, independentemente das circunstâncias. A vida de oração do cristão deve caracterizar-se por pedir fortalecimento a Deus, independentemente das circunstâncias. Esse é o resumo dos versículos de Colossenses 4, 2, 3 e 4. Vamos verificar, então, 5 verdades fundamentais que devem caracterizar a vida de oração do cristão. Vamos ler o texto primeiramente. Perseverai na oração, vigiando com ações e graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Quais são essas 5 verdades com relação à oração? Primeira verdade é reconhecer e obedecer à ordem bíblica. Qual é a ordem? Perseverai em oração. Isto é, orem continuamente. A ordem está nas palavras do Senhor Jesus, Lucas 22:40. A ordem está em outras palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 15. Essa ordem é: continuem perseverando, continuem sem desistir, orem sempre. A segunda verdade é reconhecer e desenvolver a oração de uma maneira adequada. Versículos 2 e 3. Vigiando, isto é, estando desperto, estando acordado para orar. Vigiando, mas com ações de graças, isso é, com gratidão, com agradecimento, reconhecendo que Deus tem sempre o melhor, mesmo que aos nossos olhos haja dificuldades. Mas veja só, a maneira adequada também é suplicai ao mesmo tempo também por nós. Isso é, interceder com insistência em favor de alguém. A oração não deve ser apenas egoísta em nosso favor. E a palavra suplicar, o verbo suplicar,
implica em implorar, interceder, invocar, orar, pedir, rogar, suplicar, são todos sinônimos que descrevem essa nossa atitude. A terceira verdade, então, é reconhecer e objetivar a meta pretendida. Veja o versículo 3. A oração é feita a Deus, o doador das dádivas, em nome de Jesus, o mediador. Mas qual é o pedido? Qual é o objetivo? O pedido específico naquela ocasião era para que Paulo tivesse portas abertas para continuar proclamando a palavra de Deus. A meta, então, era proclamar o Senhor Jesus Cristo, o mistério agora revelado. Você tem proclamado o Senhor Jesus através das palavras, através do seu viver, através das suas atitudes? Esta é a meta, e por essa meta temos que orar, para que as nossas vidas proclamem efetivamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A quarta verdade é reconhecer as circunstâncias. E as circunstâncias, no caso de Paulo, era de extrema dificuldade. Veja bem, Paulo estava algemado, estava preso injustamente. A circunstância realmente era de injustiça. Ele tinha tido uma acusação infundada dos judeus. E até aquele tempo, nenhum judeu de Jerusalém tinha ido até Roma para realmente justificar a sua acusação. As circunstâncias, querido amigo, não impediram a alegria de Paulo de ver Jesus sendo proclamado. Nós podemos olhar isso na carta que ele escreveu nessa mesma ocasião aos Filipenses, capítulo 1, versículo 18. A quinta verdade, então, é reconhecer a necessidade de eficiência. O pedido envolve a especificidade da tarefa. Qual era a tarefa de Paulo? Manifestar, revelar. Revelar o quê? O mistério que agora estava revelado. O pedido envolvia a responsabilidade de Paulo diante dos seus ouvintes. Isso é, Paulo sentia-se devedor a gregos, a bárbaros, a sábios ou a ignorantes. E o seu pedido envolvia a responsabilidade também diante de Deus. Ele tem que proclamar o Evangelho como deve ser feito. Isso é, de uma maneira adequada para que os seus ouvintes pudessem entender a mensagem de salvação. Concluindo essas reflexões sobre a vida de oração do cristão, nós podemos dizer que a vida de oração do cristão deve ter como alvo abrir os olhos e a percepção para aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede para realizarmos o ministério que Ele mesmo tem confiado a nós. Só Deus tem poder para abrir uma brecha nas defesas do homem forte, mas Ele espera a oração dos justos para demonstrar o seu poder. Querido amigo, a oração é a chave que abre a porta oportuna para divulgar o mistério de Cristo. A vida de oração do cristão deve sempre objetivar o poder divino para conquistar as vitórias que Deus tem colocado diante de nós. A vida de oração do cristão deve ser feita para que as situações que surgem no nosso dia a dia não nos impeçam de cumprirmos os planos que Deus traçou para nós. Ao orarmos por nós mesmos ou pelos outros, não peçamos alívio das circunstâncias, ou então o livramento das dificuldades. Não. A oração do cristão deve ser pedir fortalecimento para superar aquilo que Deus nos permitiu enfrentar. Que Deus nos abençoe nesse propósito e que a nossa vida de oração seja realmente uma vida que agrade o coração de Deus. Agora podemos considerar o outro tema que Paulo apresenta para as nossas reflexões, que está baseado nos versículos 5 e 6 desse capítulo 4 de Colossenses. O título que eu dei para esses versículos é O Viver Sábio entre os Não Cristãos. O viver sábio entre a sociedade, entre aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, o relacionamento com Deus que se estabelece na prática e no desenvolvimento da vida de oração, fatalmente trará como consequência o relacionamento com as pessoas. Para os cristãos que estão interessados em testemunhar que morreram para a velha natureza e foram ressuscitados para uma nova vida,
Para os cristãos interessados em demonstrar o novo estilo de vida e assim testificar que tem comunhão com Deus, as orientações desse texto da Palavra de Deus são práticas e específicas. É possível inferir que a vida do cristão não encerra as possibilidades dos cristãos apenas numa comunhão privada e egoísta com Deus. Não, pelo contrário. Uma vez usufruindo da comunhão com Deus, os cristãos estarão motivados a compartilharem essa possibilidade com os outros com quem eles se relacionam. Especialmente no relacionamento com as pessoas ainda não cristãs, os cristãos necessitam agir sabiamente para serem agradáveis e fazerem diferença no meio ambiente em que estão inseridos. Os dois aspectos que tornam a vida cristã equilibrada são a oração e o testemunho. A oração transforma-se em testemunho e o testemunho é regado com as orações. E assim, nós, os cristãos, no nosso relacionamento com os não cristãos, devemos viver de tal maneira que causemos atração e convencimento àqueles que não são cristãos. Eles têm que perceber que é proveitoso viver a nova vida em Cristo. A vida cristã deve demonstrar que, além de trazer proveito para essa vida, há também um proveito para a vida futura. Além das recomendações e provérbios, Jesus, em Mateus 10:16, ao enviar os discípulos ao mundo para a missão de manifestar o seu reino, ele disse: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nessas palavras, Jesus incentivou os discípulos a procederem de modo simples e livre de segundas intenções, mas, ao mesmo tempo, deveriam viver de modo sábio e prudente. Então, no contexto que vivemos hoje, no contexto evangélico brasileiro, as palavras triunfalistas e as práticas extremadas são interpretadas pelos não cristãos como tolice, como misticismo, como alguma coisa que pode causar até o afastamento dos não cristãos da verdade do Evangelho. Então, se isso acontecer, cada vez mais será difícil aproveitar as oportunidades. Por isso, numa demonstração inequívoca de sabedoria e prudência, nós não devemos viver só para nós, mas devemos viver para mostrar aos outros que vivemos em amor a Deus, aos irmãos, em amor dirigidos a eles que não são cristãos também. Sabe por quê? Porque temos o Senhor Jesus. Então, quando consideramos essa possibilidade de participarmos na proclamação dessa verdade fundamental, podemos dizer que os versículos 5 e 6 podem ser resumidos nessa frase. Todo cristão deve evidenciar o senhorio de Cristo na sua vida através de um viver sábio entre os não cristãos. Todo cristão deve evidenciar o senhorio de Cristo em sua vida através de um viver sábio entre os não cristãos. Esse é o resumo dos versículos 5 e 6 do capítulo 4 de Colossenses. E o texto nos apresenta duas características desse viver sábio. O que o texto nos diz? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E o versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Muito bem. Que duas características são essas que descrevem um viver sábio? A primeira característica é desenvolver um comportamento cativante, isso é, portar-nos com sabedoria. A maneira, aproveitando as oportunidades, isso é, comprando, lucrando com as oportunidades, remindo o tempo, porque vai alta a noite e vem chegando o dia. E a meta? A meta é alcançar os não cristãos, indo, batizando e ensinando. E a segunda característica de um viver sábio é desenvolver uma comunicação eficiente, convincente. Qual é o mandamento? Falar agradavelmente. De que maneira? Temperando com sal o vosso falar, despertando o sabor, despertando o interesse, mantendo o padrão das sãs palavras, não tropeçando no falar. A meta é saber responder a cada um a razão da nossa fé,
a razão da esperança que é em nós. Nesse encorajamento, além de um comportamento cativante, nós realmente seremos cristãos que demonstraremos um novo estilo de vida. A minha oração por você, querido amigo, e para mim também, é que nós possamos ter em nossa vida esse comportamento para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.